Olá, minha turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos conhecer um assunto novo, verbo. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno. Podemos entender que o verbo ele é como se fosse um elemento dentro de uma frase, certo? Onde vai possibilitar aquele que está falando ou escrevendo identificar em que momento esse discurso está sendo produzido. E é desta maneira que podemos perceber que vai exprimir uma ação, um estado ou um fenômeno natural, certo? É o próprio verbo que vai articular diferentes orações, para então a gente conseguir construir a nossa frase, dando então todo o sentido a ela. Vejamos agora alguns exemplos de verbo que exprimem ações. Verbo de ação, ele indica acontecimentos, desejo e atividade mental. Eu pulo corda. Nesse caso, qual é a ação que está acontecendo? Pular, não é verdade? Então, quem é o verbo nessa frase? Pulo. Ele correu na praia. Qual é a ação que está acontecendo nessa imagem? Correr. Então, quem é o verbo na frase? Correu. Lembre-se que identificamos o verbo de ação quando ele revela algo que está sendo feito pelo sujeito, como acontecimento, desejo ou atividade mental, dando então um sentido próprio. Observe mais um verbo de ação. Elas dançam no balé. Qual é a ação que está sendo praticada nesse momento? Dançar. Quem é o verbo? Dançam. Certo? Dentro da frase, se a gente for identificar, elas dançam no balé, quem é o verbo? Dançam, certo? A partir do momento que ele foi conjugado. O verbo principal será dançar. Assim também teremos aí o verbo de ação, ler e escrever. Vamos então agora observar os verbos de estado, certo? Os verbos de estado, ele vem para indicar a posse no sujeito. Como vamos ter aí de exemplo? Falar, permanecer, morar, ter, amar, sentir e achar. O urso mora na floresta, certo? Quem é o verbo? Mora, dentro dessa frase. O cachorro permaneceu na varanda. Dentro dessa frase, quem é o verbo? Permaneceu. Vejamos agora mais um verbo de estado. Miguel ama Júlia. Miguel ama Júlia. Quem é o verbo? Ama. Lorenzo tem muitos livros. Quem é o verbo de estado? Tem, porque ele indica a posse. Verbos de fenômenos naturais. Os verbos de fenômenos naturais, eles não possuem sujeitos e são conjugados na terceira pessoa do singular. Alguns exemplos de verbo de fenômeno natural: chover, nevar, trovejar, gear, amanhecer, anoitecer. Vamos identificar esses verbos dentro das frases. Observe esse exemplo. Hoje choveu na cidade. Quem será o verbo? Choveu. Ele está indicando um fenômeno natural. Ventou na floresta. Quem será o verbo? Ventou.
Ventar se faz referência a um fenômeno natural. Nevou durante o passeio. Dentro dessa frase, quem é o verbo nevou? Hoje anoiteceu cedo. Quem será o verbo anoiteceu? É algo relacionado ao fenômeno natural. Lembre-se que ele não vai possuir sujeito e vai ser sempre conjugado na terceira pessoa do singular. Turminha, segue agora para vocês a atividade do módulo Conquista, volume 2, certo? Vocês irão colocar na página 33 para realizar as atividades até a página 35. Um grande beijo para todos vocês. Estou morrendo de saudade.